Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardares os teus caminhos, para andar perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as tuas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Basilai, os gileaditas, usarás de benevolência, e estará entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Semei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse, com dura maldição. E no dia que ia a Manaim, porém ele saiu ao encontro comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não o mataria a espada. Mas agora não tenhas, porém, culpável, pois és homem prudente e bem saberás o que hás de fazer para que as cãs desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou uma palavra: tenho que dizer-te. Ela disse: Fala. Ele disse: Pois bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido te faço, não o rejeites. Ela disse: Fala. E ele disse: Peço que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher a Abisague, sunamita. Respondeu Betseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não o rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: Dê-se Abisague a sunamita Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à mãe: Por que pedes Abisague a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como viu o Senhor, não me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa como tinha dito: hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, ao qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E Abiatar o sacerdote, disse o rei: Vai para Ananote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor teu Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições, meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado de seguindo Adonias,
ainda que se não desviara segundo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que estava junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tomou com resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, remete contra ele e sepulto, para que tire de mim e da causa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua própria cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recaiu o sangue desses sobre a sua cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da descendência para sempre. Mas a Davi e a descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. Depois mandou o rei chamar a Simei. Ele disse: edifica-me uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. Teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gate, e deram para parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, abadoou o seu jumento e foi a Gate com Ax em busca de seus escravos. Aí trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e havia voltado. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse: não te fez o jurar pelo Senhor que não te prostrei e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, fica sabendo que será morto? Tu me disseste: boa essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que eu te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, ao qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão.